Então, para a última parte da aula de hoje, nós vamos começar a entender o que é a administração direta. Então, a administração pública, ela se divide para fins de subdivisão das suas competências, subdivisão das suas atividades em administração direta e administração indireta. Nós vamos ver, como já vimos, né, que o poder do Estado ele é único, ou seja, eu não preciso, eu não tenho diferenciação entre esses órgãos do Estado, a não ser uma organização de competências para atuar, mas o poder é um só. Beleza. Então, em relação à administração direta e indireta, como que se desenvolveu essa separação, né, de competências? Em primeiro lugar, se desenvolveu de uma forma constitucional. Então, a Constituição, ela vem e nos diz o que é prerrogativa da União, o que é prerrogativa dos estados e o que é prerrogativa dos municípios. Quando ela faz isso, na verdade, ela está dizendo, de todas essas minhas competências aqui, que eu tenho lá X competências, cada uma vai ser exercida por um membro, né? Por um membro meu. Então, os estados são membros, a União é membro, os municípios são membros. Desses membros, cada um vai exercer uma partezinha dessa competência aqui, de acordo com alguns critérios que o Constituinte está estabelecendo aqui por razões, por N razões, na verdade, né? Por várias razões diferentes. Então, o Constituinte está atribuindo para cada uma dessas repartições, digamos, algumas competências específicas, e essas competências específicas elas vão ser exercidas com liberdade, com todas aquelas características que estão dentro da Constituição. E aí, determinadas competências um pouco mais exclusivas, a gente vai ver que elas vão ser atribuídas para outras empresas, né, um pouquinho mais particulares, mais específicas, mais especializadas, e que vão trazer esse serviço um pouco mais, digamos que um pouco mais eficiente, né? Pode-se usar essa palavra porque até é o objetivo dessa especialização. E a administração direta, então, pessoal, ela é formada basicamente pelos órgãos políticos. Então, União, Estados e municípios. Além desses órgãos políticos, quem forma a administração direta, isso lembrando também que dentro da repartição de poderes, eu tenho lá Congresso Nacional, eu tenho Assembleia Legislativa e eu tenho Câmara dos Vereadores no âmbito legislativo, e eu tenho os tribunais no âmbito do Poder Judiciário. Tudo isso é administração direta. E a administração direta do Poder Executivo, digamos, ela é formada por União, Estados e municípios e por suas frações de competência. Quais são essas frações de competência? Agora nós vamos entender um pouquinho o que são os órgãos do Poder Executivo. Então, beleza. Imaginem vocês que existe, então, um grande global de competência da União, tá? Então, existe um grande globo de competência da União. A União, para exercer essa quantidade toda de competências, ela precisa que cada pessoinha dentro dela, ou cada repartição dentro dela, realize uma competência específica, até para que esses serviços sejam realizados de uma forma mais organizada e de uma forma mais rápida. Então, eu tenho ali, de uma certa forma, uma especialização desses serviços para que eles sejam realizados da melhor forma possível. Beleza, ótimo. Então, a União, por exemplo, ela tem um órgão que é a Presidência da República. A Presidência da República exerce certas funções que são da União. A União também tem, dentro dos seus órgãos, o Ministério da Fazenda, por exemplo. O Ministério da Fazenda exerce determinadas funções ainda mais específicas, tá? E
e dentro dele ele tem uma organização própria para exercer essas funções. Ainda dentro, né, desses mesmos órgãos, digamos assim, eu tenho a Receita Federal. A Receita Federal exerce uma função ainda mais específica dentro do Ministério da Fazenda. Então vamos lá, depois a gente vai ver essa classificação. Mas vamos lá. O que eu preciso que vocês entendam inicialmente? Que eu tenho um global, pensem nisso como um corpo, tá? E esse corpo é a União. E dentro desse corpo, eu tenho órgãos que fazem parte do corpo. Esses órgãos exercem funções específicas. Então, dentro do meu corpo, de tudo que o meu corpo pode fazer, uma parte disso é realizada pelo meu braço, uma parte disso é realizada pela minha cabeça, uma parte disso pelos meus olhos e assim por diante. Então, cada órgão exerce uma função específica dentro do global que é o corpo. Assim são os órgãos dentro desse global que é a União, o que é o Estado, o que é o município, os órgãos vão exercer essas funções mais específicas. Então essas são as frações de competência que denominam os órgãos. Essa definição de órgão como fração de competência, ela é do professor Eli Lopes Meireles, um grandíssimo doutrinador de direito administrativo, e que dá essa clareza para a gente entender o que é de fato o órgão. Então, órgão público, primeiro ponto, órgão público ele só pode ser criado por lei. Tá? O órgão público ele tem uma vida separada do seu criador. Então, ele tem administração, né? Só que ele apesar de ser separado, apesar de ter inclusive CNPJ, a gente vai ver que ele pode inclusive ser registrado no CNPJ, ele tem sempre uma relação de dependência em relação ao poder central, digamos. O Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda, ele tem uma organização administrativa própria, mas ele nunca se desvincula da União. É assim que é com qualquer órgão. Esses órgãos, eles não têm capacidade processual ativa via de regra, tá? Então, sempre que um ato for praticado por um órgão, tá? Eles não têm capacidade processual, na verdade, não é só processual ativa. Eles não têm capacidade processual via de regra. Então, se um ato é praticado por um órgão, quem responde é o ente federativo. Então, por um ato do Ministério da Economia, quem responde é sempre a União. Tá? Beleza. Agora tem uma exceção. Tem duas exceções, na verdade. Se um desses órgãos precisa defender, tá? Precisa defender a instituição como um todo, vamos pensar aqui no Exército. Tá? O Exército, como órgão da União, não tem capacidade processual própria. Então, a União deveria defender os interesses. Agora, se alguém ataca a instituição Exército e essa instituição precisa ser defendida judicialmente, a jurisprudência entende que existe sim capacidade processual ativa desse órgão para ir em nome próprio a juízo e defender-se institucionalmente. Agora, não na defesa de um membro, não em processos corriqueiros, nem nada nesse sentido, só nesse ponto. E outra situação em que é conferida capacidade processual para esses órgãos é no conflito entre um órgão e outro. Então, imaginem vocês, por exemplo, que Ministério da Economia e Ministério da Infraestrutura resolvem brigar por uma determinada situação. Ambos são órgãos da União. Então, é o seguinte, quando esse conflito entre órgãos acontece entre órgãos que estão em hierarquias diferentes, então eu tenho lá o governo federal, por exemplo, e o Ministério da Economia brigando, tá? Eu tenho aí hierarquias diferentes, então a doutrina costuma dizer que esse tipo de situação é fácil de resolver, por quê? Porque
que eu tenho uma hierarquia maior aqui que vai prevalecer no caso. E aí eu tenho lá a própria união, digamos, para resolver esse conflito. Agora, quando eu tenho hierarquias idênticas, tá? Eu posso, a capacidade processual ativa ela pode ser concedida para que se resolva essa situação. Então, o Ministério da Economia e o Ministério da Infraestrutura estão no mesmo patamar, digamos. Eles, então, em eventual conflito, eles podem ter a capacidade processual necessária para discutir em juízo o conflito que tiveram e resolver em juízo esse conflito existente entre os dois. Beleza, pessoal? Terminamos a aula de hoje. Nos vemos na semana que vem. Obrigado.